Quando a gente abre o Electric pela primeira vez, ou vazio, aparece automaticamente uma biblioteca sem nome, no name, e eu posso salvar essa biblioteca de cara e dar um nome para ela, que é o que eu vou fazer agora, ou eu posso ir editando e depois decidir se eu salvo, se eu não salvo, o que eu vou usar. Vou colocar aqui exemplos JElib, que é o formato padrão que o Electric usa. É exportável para outros softwares. A gente não vai trabalhar com isso agora. Salvei, minha biblioteca de exemplos está aí. Primeiro circuito que a gente vai editar. Então eu estou no Explorer, estou vendo todas as minhas bibliotecas aqui, né? E eu vou criar um novo circuito. Cada circuito no Electric é considerado uma célula. Na verdade, cada vista, cada tipo de vista de circuito é uma célula. Mas nós vamos começar aqui com uma célula com a vista de esquemático. Então, Cell, New Cell, ou simplesmente Ctrl N, e eu vou criar um novo esquemático. Por que eu falei que tem várias vistas? Eu posso ter vista em ícone, layout, que é para circuito integrado, VHDL, Verilog. Posso criar uma célula que é só para documentação. Tem outros tipos de simulador, eu posso definir netlists especiais para esses simuladores. Eu posso gravar formas de onda numa célula específica. Então, vários tipos de documentação para a mesma célula. São vistas diferentes da mesma célula. Eu vou colocar aqui, divisor resistivo, que é o circuito que a gente vai montar. Esquemático. E eu posso selecionar a biblioteca que eu estou gravando esse circuito, porque eu posso trabalhar com mais de uma biblioteca ao mesmo tempo. Eu posso, inclusive, ter 3, 4, 5 bibliotecas prontas e usar circuitos de outras bibliotecas numa biblioteca que eu esteja editando agora. No caso aqui a gente só tem exemplos, vamos continuar com isso. Ok? Assim que eu criei a célula, ele já mudou aqui. Tá? Eu já estou na edição da célula divisor resistivo. Tanto exemplos, que é a minha biblioteca, quanto divisor resistivo, que é o meu circuito, que é a minha célula, ambos estão em negrito, quer dizer que eles não foram salvos. Essa célula tem um ponto vermelho e está aqui marcado como SCH, Schematic. Então, quando eu vier aqui em Components, vai aparecer para mim aqui os componentes de esquemático. Foi a célula que eu criei. Eu posso vir aqui e inserir outros tipos de componentes? Posso. No caso agora nós vamos só fazer edição de esquemático. Um resistor normal, por quê? Porque eu tenho outros tipos de resistor. Tem resistores normalmente realizados em circuitos integrados. Eu vou pegar um resistor normal, vou posicioná-lo lá no circuito, tá pequenininho. Ferramenta de zoom, tá? Ctrl 9 e eu dou zoom em tudo que está na tela. Se eu segurar Ctrl e rodar a roda do mouse, eu aumento e diminuo o zoom. Eu posso também movimentar o meu circuito para a direita e para a esquerda, ou para cima e para baixo, segurando Shift ou Alt e rodando a roda do mouse. No caso aqui, Shift e rodar a roda do mouse, eu mexo da direita para a esquerda no Pen, e o Alt para cima e para baixo.
Meu resistor está aí, ele já vem aqui pré-gravado 100 ohms. E eu quero tirar os 100 ohms daqui do meio, então eu vou segurar Ctrl e vou continuar editando, clicando. Já deu para ver aqui que ele me deu a opção agora de selecionar os 100 ohms. Arrastar um pouquinho para o lado. 2 cliques vão me dar as propriedades do resistor. Ou eu posso vir aqui também em Edit, Properties, Object Properties, e também posso acionar o atalho que é Ctrl I. Selecionei, Ctrl I. As propriedades do resistor, e que boa parte delas é comum a vários dos componentes, que são o tamanho do dispositivo. Esse tamanho aqui interessa mais quando você está em edição de circuitos integrados. A posição do componente na folha de edição, se ele está espelhado direita e esquerda, se ele está espelhado cima e baixo, e o valor da resistência. Eu posso editar aqui com valores compatíveis com SPICE. No caso eu vou colocar aqui 1 kΩ, né? Ou eu poderia deixar simplesmente 1000. Tá valendo? Se eu der 2 cliques aqui, eu posso vir aqui e alterar 1 kΩ. Dou um OK, já aparece 1K lá. E uma coisa que eu vou fazer aqui é alterar o nome do meu resistor. O Electric, quando ele vai gerar o código SPICE ou SPICE DEC, se ele sabe que eu estou editando um resistor, quando ele gerar o código, ele já vai colocar o R do resistor para mim. Então, se eu vier aqui e colocar R1, lá no código SPICE vai estar R, que o Electric vai colocar porque é um resistor, R1. Então eu vou fazer só aqui 1. Eu sei que é um resistor e ele é o resistor 1. Apenas isso. Ok? Eu vou copiar, porque eu estou com 2 resistores em série e idênticos, Ctrl C, Ctrl V. O resistor 1 de 1K, o resistor 2 de 1K. Ele já renomeou automaticamente aqui para 2, porque ele está seguindo a sequência. Para conectar, vamos dar um zoom maior aqui. Assim que eu selecionar, perto desse terminal, vai ficar um rabichinho ali, que ele sabe que eu estou selecionando esse terminal do resistor. Cliquei com o botão esquerdo. Chego perto do outro resistor com o botão direito e a conexão está pronta. Esse meu nó vai ser o nó de saída. Então, se eu der 2 cliques nele, eu já vou ter as propriedades do arco. É o nome, como a Electric fala, das ligações, é um tipo fio, é um arco. Eu vou chamar aqui de VO. Apply, OK, apareceu lá o VO. Esse resistor eu posso rodá-lo. Ctrl J e eu rodo ele para onde eu quiser. Vocês estão vendo que fazer edição na Electric é complicado para algumas coisas, mas é bem facilitado para outras. Para ficar para não ter que ficar mexendo tanto na estética do circuito, eu vou manter como está. Fonte do SPICE está aqui em SPICE. Lá nas configurações nós ajustamos SPICE CDL, SPICE Port S3, ou seja, os componentes que vão aparecer aqui para mim estão dependendo exatamente do meu primitive set que eu fiz aqui. Então aqui vão estar as configurações que eu ajustei. O SPICE, que era uma fonte corrente contínua, V, tensão, DC, né? Corrente contínua. Poderia ser corrente? Sim.
Eu quero tensão, fonte de tensão contínua. Positivo. Tá aqui. Viu que o DRC já me avisou, tem coisa errada. Por quê? Porque esse nó tá flutuando, mas eu não acabei minha edição. Fiz a conexão. Esse cara aqui vai ser meu nó de entrada. Vou chamar ele de VI. Então, 2 cliques. VI. Apply OK. E vou colocar agora o meu terra de circuito. Terra tá lá. Para ficar mais fácil a edição, tá? Eu posso ativar o grid. Grid vem aqui em Window, Toggle Grid, ou Ctrl G. Eu sei onde que eu estou colocando os meus componentes, onde eu vou terminar a minha conexão. Se eu fiz a conexão de forma correta, tá? Num nó em que eu tenho mais do que 2 ramos, vai aparecer aqui o nó ressaltado. As propriedades da fonte não precisam ficar aqui. Vou deixar aqui mais pertinho. Eu não vou alterar o valor da tensão, só vou mudar o nome da fonte. Esse nome foi colocado automaticamente pelo Electric. Para a fonte de tensão, tá? Não sei porquê. Se eu apenas colocar 1, porque eu sei que ele vai substituir a fonte de tensão por V, que é a letra padrão do Spice, ele não aceita. Então, eu vou colocar aqui underline 1. 2 caracteres ele reconhece, dou um apply, ok. O circuito está pronto para ser simulado. Basta agora que eu diga o que é que eu quero que seja simulado. Então eu preciso criar o que a gente chama de diretrizes Spice. E aí eu venho aqui em Miscellaneous, Spice Code, e vou colocar aqui os comandos Spice que eu quero. O que esse circuito vai simular? Eu preciso dizer, vai ser ponto de operação, análise transitória, resposta em frequência, distorção harmônica, transformada de Fourier. O que eu quero desse circuito? Então, no Spice Code, eu vou vir aqui, vou alterar. Após dar 2 cliques e editar direto aqui, que eu não recomendo, tá? Porque essa edição aqui, se você falhar nela, você pode perder tudo que você fez. Então o que eu recomendo é Ctrl I ou editar as propriedades desse código. Como nós vamos colocar mais de um comando, ou podemos colocar mais de um comando, multiline, mas nesse caso aqui não tem muita coisa para colocar. A fonte já está lá, os resistores estão lá. O que eu vou colocar aqui e pedir o Spice para fazer é apenas o ponto de operação, ou ponto .op. Só isso. Se for para LT Spice, já está suficiente. Se for para o NG Spice, eu posso colocar opcionalmente o bloco de controle, ponto .control, end control, e colocar comandos que me interessam, run, por exemplo, para rodar a simulação, e mandar dar um print nas duas tensões VI e VO. Por exemplo, né? Vou manter esse código aqui para o NG Spice. Antes de gerar o Spice Deck, eu vou desabilitar
a configuração que eu fiz, que é para rodar. Por quê? Porque como é uma simulação de ponto de operação, só o ponto de operação geralmente é gravado no log, que eu pedi para ignorar, tá? E tem outro motivo, porque eu quero mostrar o Spice Deck que foi gerado, além de poder escolher a pasta. Então eu vou retirar aqui, né? Em Tools, Simulation Spice, Write Spice Deck, ou então com o atalho que a gente configurou, que é o Shift S, eu vou gerar o código do Spice Deck. Eu vou criar uma pasta aqui. Divisor resistivo e vou salvar lá. Circuito sem erros, tá? Posso fazer uma nova verificação apertando F5, que é o DRC, Zero Errors, Zero Warnings, e o meu arquivo está lá para ser simulado.